Olá, sejam bem-vindos ao Além do Game Podcast. Hoje nós temos aqui Gabriel Toledo, atleta de esporte eletrônico, também conhecido como Fallen, para a gravação de um episódio bônus. No episódio piloto aqui do podcast, a gente teve a oportunidade de conversar sobre a jornada e a carreira dele. Prometemos a parte 2, né? Porque naquele momento a gente não conseguiu abordar toda a carreira, mas nesse momento a gente tá gravando para conversar um pouquinho mais sobre a transição dele dentro de posição, né? A mudança de posição dentro do jogo na Fúria. Então, Gabriel, muito obrigada por topar conversar comigo. É uma honra ter você aqui nesse formato diferente, nesse episódio bônus, onde estamos presencialmente juntos. Primeira vez, né? Gravando junto, presencial. Tô bastante feliz de estar aqui. Acho que é super legal você também poder fazer esse episódio diferente, né? O pessoal tá acostumado a ouvir você gravando as conversas com todos os atletas de casa. E agora a gente tá aqui numa mega estrutura, né? Super diferente. Estamos até mais envergonhados, mas vai ser super legal. E eu tô contente de poder falar também, praticamente pela primeira vez, né? Sobre essa troca de função que eu vou fazer a partir de agora dentro do jogo e na minha carreira. Sim, perfeito. Mas vamos lá. Você imaginava que em algum momento da sua carreira você largaria a AWP? Eu, muito tempo atrás, joguei como rifle, que é o que eu vou fazer agora de novo, mas já fazem 10 anos isso. E foi para dar espaço para jogar com o ZQK na época, que era um AWP super bom do Brasil, jogava CS Source. E acabei retomando a AWP depois, quando ele deu espaço no time pro Cold entrar, foi em 2015. Então, tão longe assim na carreira, né? Praticamente na etapa final da minha carreira, eu, sendo bem sincero, não tinha pensado tanto sobre essa transição. Alguns anos atrás, não passava muito pela minha cabeça. Então, essa ideia, essa oportunidade e esse pensamento surgiu meio recente, né? Então, não é uma coisa que eu vinha pensando assim durante muito tempo. Mas, ao longo da conversa, acho que com mais coisas que eu vou contar, acho que vai dar pro pessoal que tá escutando entender um pouco do porquê a gente tá fazendo essa mudança. Então, foi uma coisa meio inesperada, mas ela faz sentido. Entendi. E quando essa possibilidade começou a ser conversada dentro da Fúria? A gente começou a falar sobre isso no começo deste ano, final do ano passado. E alguns motivos para isso. Primeiro é que no momento, né, até essa última semana, eu tô encarregado de duas funções muito importantes dentro do time. A primeira é ser o WP do time, a segunda é ser o capitão. E desde que eu entrei na Fúria, que vão fazer 2 anos agora em junho, eu tinha me programado, né, para talvez serem os meus 2 últimos anos competindo. E obviamente sem a necessidade de ser e sem a obrigação de ser, mas era o que a gente estava meio que tendo como uma noção geral quando a gente entrou na equipe, né? E até você estava presente na reunião que a gente fez quando eu fui conversar com a Cara e tal. Isso era meio que um commitment que eu estava satisfeito em fazer por 2 anos. E conforme esse final dos 2 anos estão chegando, questões naturais, né, vão surgindo, principalmente por parte de quem está tomando conta, né, da parte de CS na Fúria, principalmente do Guerri, do próprio Akari, do Jaime, de que uma eventual saída minha ia deixar um buraco no time, no sentido de que eles precisam arrumar 2 pessoas diferentes, né, uma para ser o capitão e uma para ser o WP. E eventualmente, né, isso vai acabar acontecendo, eu vou acabar indo fazer alguma outra coisa da vida, vou acabar fazendo uma outra função na Fúria. Próximo passo natural vai acontecer na minha carreira. Acho que hoje não é muito sobre isso o assunto, até porque eu realmente nem sei o que eu fazia ainda, né? Eu tô focado em ser jogador. Mas a preocupação da organização era, se você sair, a gente tá lascado, porque a gente tem que arrumar 2 jogadores com funções bem específicas e bem diferentes, então a gente precisa dar um jeito de minimizar isso. Então esse é o primeiro ponto, né? A gente começou as conversas por contorno disso. O Gabriel vai parar de jogar mesmo em junho? Não vai? Se for parar, a gente tá nessa situação. Como é que a gente vai fazer? 2 jogadores e tal. Então começou a surgir isso como ideia no primeiro momento de como é que a gente resolve isso, né? E aí o segundo motivo é que dentro do jogo, por ter 2 funções, eu sinto que uma delas eu ainda faço em altíssimo nível, né, que é ser o capitão do time. Quando eu tô jogando contra as grandes equipes nos torneios, eu sinto que o meu nível de entendimento das partidas, do que está acontecendo, o meu nível de previsão sobre o que vai acontecer, o meu nível de tomada de decisão durante os jogos, ele continua em altíssimo nível comparado com os times que eu enfrento. Já em questão de eficiência com a AWP, de impacto que consigo trazer dentro do jogo, é inegável que alguns nomes hoje mundiais são realmente mais fortes do que eu tenho sido nos últimos anos, né? E então, por exemplo, você vai pegar aí os melhores jogadores da AWP hoje em dia, Zayu, Monese, Shiro, são caras que não fazem função de capitão, por natureza, né? Focam só no jogo deles, tem outras pessoas fazendo isso, e tem uma habilidade muito grande, assim.
Então, quando a gente começa a pensar, pô, tem duas funções para trazer mais para frente. Uma você ainda está fazendo em altíssimo nível, a outra tem jogadores que estão performando melhor e está difícil de chegar, até por momento de carreira, até por habilidade que eles têm. Então foi meio natural para mim pensar em começar esse processo de trazer outras pessoas para a Fúria, mantendo o que eu tenho feito em maior nível, que na minha opinião é ser o capitão da equipe, né? Então foi mais ou menos aí que surgiu essa ideia de começar esse processo de transferência de funções. Sim, bem bacana. E foi algo que partiu de você escolher, né, largar a Alp, ou da comissão técnica? Eu acho que foi uma mistura dos dois. Eu acho que foi originalmente por essa necessidade de pensar médio e longo prazo dentro do time. E acho que a escolha de ser ou não ser da WP, no fim das contas, ela é minha, né? Porque eu poderia muito bem falar, olha, a ideia é boa e tal, até faz sentido, mas eu prefiro ser da WP mesmo, ou vou fazer isso em outra equipe, caso vocês não me queiram aqui, né? Acho que tudo isso tá em jogo, tudo isso era uma possibilidade, mas eu resolvi acreditar e entender que é uma boa oportunidade de eu testar uma coisa diferente, né? Porque eu venho tentando vencer novamente já faz alguns anos, né? A gente foi muito vitorioso em 2016, 2017. Naquela época, fui um dos melhores jogadores do mundo, 2 anos consecutivos. Era um dos melhores LPs do mundo, um dos melhores capitães do mundo. E nos últimos 6, 7 anos, eu venho nesse processo de tentar fazer uma coisa semelhante acontecer. E tem sido muito difícil por vários fatores. Então eu encarei essa possibilidade de transição como talvez aquilo que esteja faltando para eu conseguir o meu objetivo, que é vencer mais torneios, né? E ao mesmo tempo que é super desafiador, né? Eu já tenho pensado no longo dos últimos anos sobre uma possível mudança de carreira, no sentido de deixar de ser um atleta profissional para ser outra coisa, que já é uma puta mudança difícil também, mas a própria mudança dentro do jogo meio que é um presságio disso, né? Porque eu vou ter que realmente começar a olhar o jogo de uma outra maneira. Então, eu resolvi aceitar o desafio. Mas é uma decisão minha, no fim das contas. Não dá pra colocar isso nas costas de ninguém. Óbvio que foi pensada a muitas mentes, por mais de um objetivo, mas é uma decisão minha. E como foi o processo de reflexão? Existiu alguma resistência interna ou foi natural pra você? Porque hoje você já tá muito confortável, né? São 20 anos jogando nessa posição, com essa arma e tudo mais. Não vou negar que existe uma primeira batalha ali com o ego, no sentido de que preciso me desapegar de uma certa visão que eu tenho sobre mim como jogador para começar a criar uma nova identidade e começar também a entender o jogo de um outro prisma. Eu tô particularmente agora muito animado para começar os treinamentos e poder jogar nessas novas funções. Eu sempre fui um jogador que não tive dificuldades em colocar o que é mais importante para a equipe em primeiro plano, né? Então sempre fui considerado um WP muito suportivo, assim, um WP que sempre está pensando não só em fazer as próprias jogadas, mas em facilitar e encontrar maneiras de ajudar os companheiros a ter impacto dentro do jogo. Grande parte disso por ter pego o desafio de ser capitão lá em 2010, quando foi uma das primeiras vezes que eu virei capitão, 2009, 2010. Então nunca foi um problema para mim pensar num jogo, pensando nos companheiros de equipe. E esse é um tipo de comportamento que faz muito sentido para quem vai assumir a função que eu vou pegar agora full dedicado, né? Então, se você pega outros AWPs que estão indo super bem hoje em dia, eles até fazem um pouco disso, mas talvez não com tanta energia como eu faço essa parte suportiva aos companheiros de equipe. Então, de certo modo, ela faz todo sentido para mim e eu tô animado para testar. Mas não vou negar que ao começar a pensar nesse assunto, né? Tem todo um desapego que precisa acontecer no sentido de que são muitos anos me enxergando numa certa função e me enxergando no que significa ser o Fallen, no que eu espero que seja o Fallen e tal. Mas é uma coisa que eu, particularmente, não tive tanta dificuldade assim de colocar o time em primeiro lugar, porque é uma coisa que já é meio natural minha. Sim. Você passou praticamente a vida toda sendo a referência brasileira de AWP. Como foi emocionalmente tomar essa decisão? Emocionalmente, como eu falei no primeiro momento, foi um pouco desafiador. E eu tô ansioso para ver como vai ser durante as partidas, né? Principalmente durante os treinamentos no primeiro momento e depois durante os jogos oficiais. Porque quando o negócio aperta ali na hora das partidas, eu tô acostumado a usar certas artimanhas ou certos pensamentos para tentar resolver o jogo, para tentar ter impacto na partida. E agora, de certo modo, todas essas coisas que eu sei fazer, que eu tô acostumado a fazer, meio que vão estar na mão de outro jogador, né? Que é o nosso querido Molodói, que a gente vai começar a jogar com ele em breve. Então, emocionalmente foi um primeiro momento desafiador, mas agora tá sendo
motivo de muito ânimo e uma motivação interna, assim, de aprender coisas novas, né? Então, eu já tô separando algumas jogadas que eu encontro em alguns vídeos na internet. Como eu tô viajando ainda não tô no PC para fazer as coisas mais em real time, eu já tô aproveitando o que eu posso para já ir anotando algumas coisas que eu vou querer usar nas novas funções. Então, tá sendo bem legal. Sim. E o quanto a AWP faz parte da sua identidade como jogador? Eu acho que até agora 100%, né? Durante os últimos 20 anos, praticamente, eu sempre me considerei alguém que gostava de usar AWP. E eu comecei a gostar muito de usar AWP por causa do Thiago, principalmente, que é meu irmão. Ele jogava muito com essa arma quando eu tava aprendendo a jogar. E aí ele passou a me ensinar um pouquinho quando eu era bem novinho, uns 13, 14 anos. E desde então eu fui me especializando. E a AWP, ela querendo ou não, dentro do jogo, normalmente só tem um, né, que tá usando ela, dos 5 que estão jogando. Então você sempre tem uma certa prioridade no jogo de as pessoas estarem guardando economia para que você tenha AWP. As pessoas estão jogando muito em volta de você para que você possa jogar com ela. E agora, querendo ou não, vai ser um pouco do contrário, né? Vai ser eu que vou estar passando isso para outra pessoa fazer. Mas eu vejo isso com muito bons olhos e eu gosto muito da ideia de que, por ter jogado muito tempo de AWP e ter essa dedicação, eu acho que eu vou ter facilidade em ajudar alguém que vai passar por essa função. Porque eu mais ou menos sei o que ele precisa, coisas que ele gostaria, sei por onde agradar e por onde fazer o impacto aparecer com a W. Então eu tô curioso para ver se eu vou conseguir colocar isso em prática do outro lado da esfera. Sim. Você sente que de alguma forma está se despedindo de uma parte do Fallen? Com certeza, acho que tem uma parte minha que está se aposentando já nesse sentido e estou dando espaço para uma outra. Já estou deixando essa função de lado, vou assumir agora essa capitania mais de rifle. E não dá pra negar, né? Um pedaço de mim fica para que possa nascer outro. Mas acho que é assim que é a vida, né? Qualquer transição, não só dentro do jogo, mas também profissional, momentos da vida, a gente vai passar por isso, né? Então eu tô curioso para ver como vai ser. Sim, também estou curiosa. Como vai ser a adaptação e os treinos em posições diferentes? Eu pretendo, primeiro, é possível na internet você fazer algumas pesquisas para numericamente ter uma ideia de quem tá jogando bem, quem tá impactando bem nas posições que você vai jogar. Então, assim que eu já tenho uma ideia junto com o Cid, junto com os companheiros de equipe, de quais são as posições que eu vou fazer. Acho que estão, 90% delas já estão meio definidas. E com essas posições em mão, sabendo quais posições são, acho que o primeiro passo é você meio que entender quem são os caras que estão como referência nessas posições nas outras equipes. E aí eu acho que a ideia é você assistir, baixar bastante jogos do que eles vêm fazendo e ter uma ideia, criar alguns conceitos, estabelecer algumas regras, perceber o que eles pensam, quais decisões eles tomam, para que depois você possa colocá-las em prática e ver qual funciona melhor para você. Né? Porque muita gente, às vezes a gente pensa que é só sair copiando um jogador ou só sair fazendo o que ele faz que vai dar certo, sem entender o que está por trás do que ele faz às vezes. Né? O mais importante é você tentar entender o porquê ele faz o que ele faz e não só copiar o que ele faz, porque muitas vezes vão ter variações dentro do que ele está buscando fazer e você também tem que encontrar as coisas que você tem mais aptidão para fazer. Tem jogadores que têm uma habilidade com a mira, por exemplo, que podem ser muito superiores a minha e vão escolher algumas brigas que eu não posso ganhar, por exemplo. Então, de repente, eu tenho que escolher alguns outros tipos de jogada que usam mais a inteligência, que usam mais o jeito do que a força, vamos dizer assim. Então, você precisa listar as jogadas, listar os jogadores e depois testar na prática para ver qual que vai dando mais química com o que eu posso entregar dentro do servidor. Sim. E você está contando com o apoio de outros rifles do time? Como está sendo a troca? Com certeza, né? Porque tem muitas posições que eu vou acabar fazendo que alguns jogadores da equipe já fizeram. Então, óbvio que vai rolar muita troca de informação no sentido de quais são as coisas que eu tenho que saber mais. Naturalmente, eu já passo um pouco por esse processo quando eu venho jogando nos últimos anos, acompanhando o desenvolvimento dos meus companheiros de equipe em funções. Então, não é como se eu não tivesse nenhuma ideia sobre o que eu vou estar fazendo em algumas posições. Eu acho que a ideia como um todo eu já, de certo modo, entendo bem. O que eu não vou ter ainda muito é a vivência, né? Então, por isso que os treinos vão ser muito importantes e os campeonatos, quando realmente acontecerem, vão ser importantes, porque uma coisa é você imaginar o que tem que fazer e a outra é você viver ali na pressão aquilo que precisa ser feito. Então, os companheiros de equipe estão ajudando já e tenho certeza que vão ajudar bastante nesse processo. Será que o professor vai ocupar o lugar de aluno? Vai. Pode apostar. Pode apostar que tem muitas posições ali que Yuri, Cacerato já fizeram várias vezes em outras lineups que a Fúria passou. E também vou escutar o treinador, o analista, todos têm muita coisa para me ajudar. Sim. O que muda na comunicação e na leitura do jogo nessa nova posição? O que eu penso sobre isso, principalmente fazendo um paralelo quando o jogo era alguns anos atrás, né?
O CS ele vai evoluindo sempre de ano a ano. E nos anos que eu tive bastante sucesso, conquistei bastante títulos e tal, eu sentia que o jogo ele era um pouquinho mais estático do que ele é hoje. E isso significava que as coisas iam acontecendo num pace um pouco mais devagar. Então, o jogo ele era um pouquinho menos combativo. As pessoas elas brigavam menos por espaço do que elas brigam hoje. Então, de certo modo, era um pouco mais fácil você estar de capitão na função de WP, porque as coisas tinham um ritmo um pouquinho mais devagar e você tinha um pouco mais de tempo para alguma tomada de decisão, para alguma escolha de estratégia. E você, como um AWP capitão, você tem que aprender a passar algumas responsabilidades para outros jogadores da equipe, porque muitas vezes são eles que têm que tomar as primeiras iniciativas, né? As primeiras ações. Agora, acredito eu, e vou começar a sentir isso na prática, que mudar de função e ter um AWP que vai estar fazendo outras coisas, não tanto pensando no jogo, mas colaborando com as ideias que vão ser lançadas, que eu vou estar passando, ou algum outro companheiro que vai estar passando, eu vou ter a chance de estar em posições onde eu tenho essa oportunidade de ser o primeiro a tomar decisões. Então tem muitas vezes quando eu estava jogando anteriormente que eu percebia que seria muito bom se um companheiro de equipe estivesse fazendo tal coisa nesse momento por causa de XYZ. Então agora, na verdade, eu vou ter a chance de ver essas coisas acontecendo e eu já imediatamente tomar decisões. Então meio que pula uma necessidade de alguém entender o jogo exatamente como eu penso. E também pula um componente no meio dessa linha de raciocínio, né? Porque eu poderia pensar algo, falar pra pessoa fazer, pra daí ela fazer. Então leva um certo tempo pra isso acontecer. E agora de rifle, acho que a tomada de decisão ela fica um pouco mais facilitada. E se a equipe conseguir jogar em volta dessa ideia, e se essa ideia estiver correta, acredito que vai fluir com muita naturalidade, né? Então é como se a gente ganhasse velocidade na tomada de decisão. E se você olhar as outras equipes que estão indo super bem hoje, são duas coisas que elas têm, né? Elas têm primeiro um AWP muito eficaz em jogar em volta do que está sendo feito. Todos os bons times hoje que estão disputando campeonatos e a ponto de vencê-los têm um grande AWP que está conseguindo fazer isso. Então, acredito que com a entrada do garoto novo do Molodói, se ele realmente conseguir se desenvolver como a gente espera que ele se desenvolva, a gente vai ter uma pessoa muito forte nessa função. E a outra parte dos times vencedores hoje é justamente essa tomada de decisão rápida e esses capitães que estão criando esse espaço para as equipes, que estão conseguindo fazer essas boas leituras e colocando as equipes com boas condições de ganhar os rounds. Então, acho que tem bastante oportunidade para dar certo essa nova etapa que a gente vai viver junto. Sim, e sobre comunicar em inglês, como o time está se sentindo? Comunicar em inglês sempre é desafiador, né? Eu tive a chance de jogar inglês 2 vezes já na carreira. A primeira foi com o MBR, era eu, o Cold, o Fer, o Steel e o Tariq. E naquela época, a gente tá falando de 6, 7 anos atrás, obviamente que nosso inglês ainda não teve muito, né? A gente aprendeu muito inglês em 7 anos. A comunicação em inglês, ela é um pouco mais clean, ao mesmo tempo que ela é um pouco mais limitada, né? Então, por exemplo, nós brasileiros temos muito costume de falar algumas frases e repeti-las assim, dando uma certa ênfase, né? Até no tom da voz, de quão perto tá algo de acontecer, de quanto a pessoa tem que reagir rápido àquilo ou não. Então a gente tem essa facilidade de fazer isso. Já a comunicação em inglês, acho que a gente, por não ser natural da língua, talvez perca um detalhe ou outro do que é possível falar. Pô, ele está abrindo tal posição e está mais ou menos no meio de tal coisa encostado em algo. A gente provavelmente em inglês não vai ter essa facilidade de, em alguns momentos, ser tão pericioso assim, tão técnico na informação. Mas, ao mesmo tempo, acho que a gente vai ganhar uma limpeza na comunicação de que é falar menos e mais só o necessário. A gente até brincou de... A gente tem a chance agora de assistir alguns vídeos no YouTube que alguns times postam a comunicação deles durante partidas. E a própria Vitality está indo super bem esse ano. Você percebe que a comunicação dos caras não é um inglês perfeito também. Não é um inglês que, nossa, todos lá são super fluentes e falam... Passariam qualquer prova de inglês, os 5, não. Na verdade, você vê que tem muito sotaque, que tem muito... palavras curtinhas que são faladas por alguns jogadores, tem gente falando muito pouco. Então a comunicação, ela acredito que vai ficar um pouco mais clean. E agora, depois de tantos anos já falando inglês, os meninos da Fúria, né, o Yuri Cacerato, jogaram com o Júnior também em inglês um tempo atrás. Só que eles estavam numa etapa do inglês deles que era muito iniciante, né? Eles usaram aquela oportunidade para realmente perceber o quanto eles precisavam de inglês na vida deles. Sim. E tantos anos depois agora, eles já falam inglês super melhor. E o próprio Yuri, mesmo assim a gente ter pensado em fazer essa troca, ele já vinha fazendo inglês ano passado com professores online. E é uma coisa que também acredito que eles vão voltar a fazer esse ano pela necessidade de estar muito forte no inglês, né? Sim. Então, eu acho que a comunicação ela vai ficar mais sucinta, mais clean, ao mesmo tempo que ela perde a possibilidade de detalhes muito específicos. Mas que, de certo modo, é até bom, porque a comunicação fica mais limpa. Sim, uma coisa assim que eu de fora vejo e não sei se faz sentido pra vocês
é que lá atrás, quando vocês jogaram com o Tariq e com o Stewie, o inglês era a primeira língua deles. Então, é muito diferente agora, porque apesar de vocês se comunicarem em inglês, você não é a primeira língua de ninguém ali. Então, Sim. todo mundo vai vir com certo vício, com certa... Então, eu acho que existirá uma sintonia maior. Sim. Eu acho, vendo de fora, não sei. Eu acho que ninguém vai usar palavras muito desconhecidas, ninguém vai esperar que o inglês do outro seja perfeito para entender. Acho que vai ser uma certa sintonia no nível segundo do inglês. idioma de cada um, né? Sim. A gente acredita também que o próprio Molodói, que é do Cazaquistão, ele vai passar por um processo de aprender o inglês forte agora nos próximos meses. Ele tem um inglês básico para jogar, mas é óbvio que uma reunião assim de apresentação de emprego, ele não teria um inglês absolutamente bom ainda. A gente tem consciência disso. E é por isso que ele já vai estar em contato com professores e tal. E acredito que a vivência, né, de ir conversando todos os dias na necessidade, ela vai fazendo com que o nosso cérebro, que às vezes já tem um pouco de vocabulário, já sabe usar um pouquinho inglês, quando a gente passa a ter a necessidade de falar inglês, que acho que vem o grande aprendizado, né? Então a gente vai ter bastante paciência e a gente vai ajudar bastante o Molodói também a desenvolver rápido no inglês, para a gente poder, o mais rápido possível, estar falando super bem a mesma língua. Sim, acho que ele vai aprender até um pouquinho de português, né? Só bobagem. Vai. Qual o seu objetivo pessoal nessa nova fase? O meu objetivo pessoal, primeiro, é me desafiar a ver o quanto de impacto eu consigo ter nessa nova função. O segundo objetivo e o mais importante para mim na verdade é o primeiro, né? É tentar vencer os títulos, né? Acho que a gente tá competindo, tá sempre atrás disso. O segundo é me desafiar e ver o quanto eu consigo jogar nessa nova função. Acho que o terceiro é ver o quanto eu consigo ajudar os companheiros de equipe a jogarem bem nas funções deles, para que a gente possa ter sucesso. Acho que um quarto objetivo é poder ajudar a Fúria nessa transição. Acho que quando eu for deixar a equipe em algum momento, eu gostaria de, primeiro, deixar a equipe da melhor maneira que eu posso e melhor do que eu encontrei. E segundo, nessa questão da equipe, tentar deixar o caminho aberto para que uma troca faça bastante sentido no futuro. Não tenho um prazo para fazer isso acontecer, né? Pode ser que eu jogue até o final do ano. E sendo bem sincero, né? Se eu chegar até o final do ano e perceber, cara, não tô jogando nada nessa função e não serve para mim, não tô me divertindo, não tô tendo sucesso, não tô tendo eficiência, acho que essas coisas podem fazer com que eu vá para um caminho de acho que vai ter alguém que pode fazer isso melhor do que eu nesse momento e vai ser melhor pro time. Mas se chega mais perto do final do ano e eu sinto que tá tendo uma evolução boa e eu tô conseguindo me sentir bem jogando e a equipe tá evoluindo, eu posso postergar esse meu tempo, né? Acho que eu tenho um prazer muito grande de jogar nesse time, o pessoal gosta muito de jogar comigo, então acho que o principal objetivo é encontrar até onde eu estou sendo benéfico para a equipe nessa nova função. E a partir daí vamos ver como as coisas vão se desenrolando. Sim. Você acha que essa mudança pode abrir portas para uma longevidade maior na sua carreira? Definitivamente. Eu prefiro não marcar nenhuma data, porque as coisas mudam rápido e depende muito do que a gente está conseguindo fazer dentro do servidor e fora dele. E você pega, por exemplo, outros exemplos, né? A gente acaba tendo que usar de inspiração outras pessoas da função, né? A Eternal Fire, por exemplo, tem o Major, já tem até filhos, acho que tem 2 filhas, se eu não me engano, ele é turco. Ele tá jogando super bem, tem 34 anos e tá fazendo a função que eu vou fazer agora. O próprio Kerrigan, que provavelmente é o capitão mais vitorioso, fez muitos e muitos lineups que ganharam títulos. Ele também tem uns 34, 35 anos e joga nessa função que eu vou fazer agora. Então eu acho que aos poucos o CS foi levando essa galera mais experiente e essa galera que tem consciência de que pode agregar no servidor de maneiras diferentes, que não só sendo o melhor que derruba os caras dentro do servidor, essas coisas, que conseguem montar equipes, que conseguem fazer a gestão do time, pensar nas estratégias, estudar os adversários. Então tem muitas maneiras de ajudar. E essa função que eu tô indo agora, ela exige exatamente isso. São coisas que eu acho que eu posso fazer muito bem. E se isso estiver funcionando e se os títulos estiverem aparecendo, por que não continuar mais, né? É uma coisa que eu gosto muito de jogar. Então é tudo sobre estar se sentindo bem no que faz e estar animado para fazer. Sim, 20 anos de Alp e 20 anos de rifle. Meu Deus do céu, ela não aguenta. Vamos até os 53 jogando de rifle, ela mata eu. Eu não! Muito bom. Você tem que estar se sentindo bem jogando. Exatamente. O quanto você acha que essa decisão pode inspirar outros jogadores a se reinventarem? Se der certo, acho que vai ser um grande case de sucesso, né? Alguém que conseguiu fazer o sucesso de um certo jeito e depois passou para uma outra função. Acho que isso vai ser inspirador. Então acho que o tempo vai dizer, mas eu acho que só o fato de estar topando algo diferente tem seu valor também. Estar disposto a se desafiar a fazer algo novo. E acho que isso transcende o jogo, né? Acho que isso vai servir para muitas etapas que quem está me assistindo aqui
independente da idade, eventualmente vai passar por isso na vida, né? Vai ter que transicionar de uma área para outra e a gente tem que buscar fazer as coisas do melhor jeito possível e com a mesma aptidão, com a mesma vontade, com a mesma garra de fazer as coisas que a gente já fez lá atrás, né? Então, espero que seja inspirador, mas é uma coisa que vai ser meio colateral, né? Eu tô mais focado em fazer o meu acontecer agora do que qualquer outra coisa. Sim. Mas acho que em vários momentos na tua carreira você tava focado em fazer o teu e que, de quebra, também serve como inspiração. Então, é mais um processo. É um plus, né? Tomara que sim, Sim. Você se sente mais leve ou mais pressionado agora? Sendo bem sincero, talvez quando eu for jogar o game eu sinta um pouco de pressão no sentido de que como vai ser uma experiência muito nova, quando a coisa aperta ali, a gente tem alguns vícios, a gente tem algumas artimanhas de coisas que a gente vai fazer pra lidar com a situação e coisas que a gente acha que vai agregar. Então agora, quando a coisa apertar dentro do servidor, eu vou ter novas responsabilidades e vou ter que inventar novas maneiras de ter esse impacto que eu quero ter em algumas posições, né? E vou tá sendo exigido em posições que antes eu não estava jogando nelas, né? Então vai ter alguns bomb sites, por exemplo, que eu vou estar jogando sozinho neles. Isso é um atributo de jogadores bem diferente de AWP, sabe? Isso é uma responsabilidade ali de que se você falhar, o round já foi, praticamente. Você tem que aguentar muito bem sozinho algumas coisas, né? Então isso aí, de certo modo, eu me sinto um pouco mais pressionado por não ter vivido ainda, mas é uma coisa que faz parte do trabalho e vou ter que aprender a lidar com isso. Agora, na questão de coisas que eu tenho para fazer dentro do jogo, fora do jogo, eu me sinto um pouco mais leve, porque tendo só uma responsabilidade, que é cuidar do time na parte estratégica, tentar fazer todo mundo jogar da melhor maneira possível, me deixa menos carregado do que ter essa mais a de WP, né? Ter que buscar o impacto na partida, ter que performar muito na hora do servidor, saber que os caras que estão vencendo estão performando horrores nessas posições e eu tenho que fazer os dois ao mesmo tempo. Então, de certo modo, eu estou mais leve nesse sentido, ao mesmo tempo que novas exigências vão aparecer e eu quero saber como é que eu vou lidar com elas. Sim, vamos ver nos próximos capítulos. Se você pudesse dar um conselho pro Fallen de 10 anos atrás, já sabendo que essa mudança viria, o que você diria pra ele? Essa é boa. O que eu diria pro Fallen? Sim. Assim que você ganhar os Majors, já pode trocar já, porque depois você não ganhou mais nada. Brincadeira. Se eu pudesse voltar no tempo, já teria testado isso alguns anos antes, sendo sincero. Porque, no fim das contas, a gente tá muito atrás de título, né? A gente quer ganhar os grandes torneios. E aí é fácil, depois de alguns anos, você falar, pô, se tivesse feito isso antes, talvez tivesse ganho mais e tal. Mas a gente não tem bola de cristal, né? Sim. Então eu acho que isso aí é mais uma piada minha mesmo. Mas em algum momento já passou pela sua cabeça, tipo... Não tinha passado ainda. Por isso que... Não tinha passado em nenhum momento ainda fazer essa troca. E até porque tem uma parada também que é a seguinte, né? Nos últimos anos, principalmente no Brasil, saíram alguns bons AWPs, mas comparado aos AWPs que saíram mundialmente, a gente sempre teve muito atrás. Essa é a grande verdade, né? O AWP que mais performou nos últimos 8 anos no Brasil, em termos assim de estar onde estão os melhores AWPs hoje, acaba que fui eu em 2017 como o 6º melhor jogador do mundo. De 2017 a 2024 a gente não teve nenhum WP brasileiro que despontou a ponto de fazer rivalidade com os melhores ops do mundo. Então acho que naturalmente isso não passou pela minha cabeça porque você ainda tava performando. Ainda não tinha ninguém no Brasil que falava, nossa, vale muito a pena eu pensar em jogar com esse cara e vou fazer outra coisa porque ele simplesmente é muito melhor do que eu. Então, infelizmente, né, a gente não conseguiu produzir talentos assim na WP que até me fizessem pensar isso. Então, até uma coisa que no começo de conversa com o Guerri e Cid, quando a gente começou a pensar sobre isso, eles falaram, pô, Fallen, se a gente pensasse em você ser só capitão, trazer uma WP já e tal. Eu falei, cara, você vai passar a WP pra quem? Com todo respeito aos meus companheiros de profissão aqui do Brasil, né? A gente tem bons WPs, a gente tem o NQZ, a gente tem o Safe, a gente tem o Try, os caras são bons jogadores. Mas quando a gente fala de AWPs assim que eu não realmente seria indiscutível que eu não conseguiria jogar junto com eles, não tem, né? Que são Monesi, Zayu, Shiro, são caras que você fala, pô, esses caras realmente estão jogando outro patamar. A diferença é muito grande, entendeu? Então, agora que a gente... Um dos motivos pelo qual a gente resolveu fazer essa troca e foi atrás de alguém de fora é justamente por essa ausência de um AWP brasileiro que seja absolutamente genial. E é difícil mesmo, os jogadores desse patamar não saem toda hora, essa que é a realidade. Não é todo momento, levando em comparação ao futebol, por exemplo, você pega o próprio Zayu. O Zayu é praticamente o mestre assim, do CS, é indiscutível, ele faz a mais, não só de AWP, ele joga... Ele é o melhor AWP, o melhor rifle do time dele rindo, sem falar muita coisa, entendeu? Então, tipo, são caras que são meio especiais, assim. Então é até um pouco injusto a gente ficar tentando se comparar o tempo todo, né, com os caras que são muita exceção, mas no fim das contas a gente viu no Molodói a chance de ser alguém que já, a princípio, já é melhor do que os AWPs brasileiros, por exemplo.
Aí você vai falar, pô, Fábio, de onde você tá tirando essa informação? Eu joguei algumas vezes contra ele em alguns treinos e deu pra ver que tem alguma coisa a mais nele, assim, que pode ser desenvolvida. E numericamente falando também com os adversários que ele joga, apesar de jogar contra alguns adversários mais fáceis ainda, ele não tá jogando muito em alto nível, ele já mostra que tem algo diferente, entendeu? Então, assim, essa troca ela faz mais sentido quando eu acredito que a pessoa que tá vindo no meu lugar pode jogar muito melhor do que eu jogo. E pode jogar perto do que os melhores jogam. Então isso anima bastante também a fazer essa transição e acreditar no potencial dele nesse sentido. Sim, o fato dele ser novo também te anima? O fato dele ser novo anima muito porque significa que ele tá no momento da vida dele que o jogo é prioridade absoluta, né? Não que a nossa não seja, mas eu já estive também nesses momentos de vida e literalmente a coisa mais importante que ele vai dormir e acordar pensando é o jogo o tempo todo. E isso ajuda muito saber que vai ter alguém grindando, alguém colocando muitas horas de esforço para melhorar o time e ele mesmo como jogador. Sim. E a gente tava conversando esses dias também sobre como fala corretamente o nome dele. Pelo que eu percebi, o primeiro O do nick dele, que é M-O-L-O-D-O-Y, né? Mas o primeiro O no idioma dele é o A, então é Maladoi. E aí significa, no idioma dele, garoto novo, né? Significa, né? No idioma dele, isso daí. E como a gente vai falar? A gente vai chamar ele de Motoboy e Molotov, pelo que eu tô vendo já. Os brasileiros já estão pegando apelido pra ele. Eu vou chamar ele de Molodói, provavelmente, não sei. Eu ainda não encontrei ele, né? A gente vai se encontrar agora no fim do mês. Maladoi. Tá, vamos ver como que a gente vai conseguir. Vamos ver. Mas você sabe que os estrangeiros têm muito costume de chamar pelo nome, né? A gente tem muito costume de chamar pelo nick, né? A gente quase não se fala pelos nomes. E como é o nome dele? É Daniel. Daniel? D-A-N-I-L. Que é o mesmo nome do Donkey, inclusive. O pessoal tava até brincando. O pessoal tava até brincando. Chama o Daniel que resolve. Que é o Donkey. Que é o Donkey. Caíram no Molodói. Relaxa, no Molodói Mark Donkey. Ele vai vir forte. A base vem forte. Você gostaria de deixar uma mensagem final para os fãs que acompanham nessa nova transição? Aproveitar então para agradecer todo mundo que está torcendo pela gente. Fica o convite de vocês acompanharem essa transição e esses desafios que eu vou viver agora, a nova posição. Pretendo fazer muito conteúdo para vocês, mostrando como é que está sendo esse meu desafio. A gente vai poder assistir alguns jogos, dar risada, parabenizar, aprender coisas novas juntos. E eu peço que vocês continuem dando suporte para mim, para nossa equipe na Fúria e acompanhando o CS brasileiro como um todo, porque a gente está em busca aí dos nossos ideais, que é vencer mais títulos, estar mais perto das disputas. E a gente conta muito com a sua colaboração, a sua torcida é muito importante para nós. Então, vamos embora juntos. Bem bacana. Obrigada pela sua participação. Gostaria de agradecer também, pessoal, pela oportunidade, né, de poder compartilhar essa transição, esse novo momento de carreira com eles. Então, obrigada por acompanhar o podcast. Espero que vocês gostem desse episódio bônus. É um episódio diferente e que eu faço com muito prazer. Acho que foi super legal. Fiquei feliz, o podcast está indo super bem e agora nesse formato que ainda não tinha aparecido, né? Sim, até mesmo com essa oportunidade de ter um episódio agradecer bônus. o pessoal aqui, né? Que estamos em Los Angeles no momento gravando. Sim. E deram espaço pra gente fazer aqui o podcast. Muito obrigado. Que permitiram que tudo isso se tornasse realidade. Valeu, Mari. Valeu, pessoal. Obrigada, Mari. Obrigada a toda a equipe. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. De nada, obrigado.